O deputado estadual Lucas Redecker, do PSDB, também deputado federal eleito para a próxima legislatura, é o coordenador-geral de transição da equipe do governador eleito Eduardo Leite. Deputado, como estão sendo os trabalhos das equipes de transição? Bom, na verdade, de forma, na minha visão, muito positiva, né? Nós tivemos as reuniões de transição iniciais com o governo, reuniões de forma bem solícitas, com disponibilidade muito grande de ajuda de ambos os lados. Então, nós estamos agora no prazo de iniciarmos o recebimento dos documentos que nós encaminhamos. A primeira reunião foi de nós encaminharmos pedidos de informações para o governo. Por quê? Porque a nossa grande preocupação é que a gente inicie o governo já com aqueles, posso dizer assim, com aquelas questões, aqueles projetos que estão encaminhados, que a gente não perca os prazos. Por exemplo, licitações, contratos, convênios que porventura venham a vencer no início do governo, projetos estruturantes do Estado que estão encaminhados e que a gente consiga ter no curto prazo a necessidade de ter que fazer alguns encaminhamentos para que eles sejam mantidos. Nosso objetivo não é parar nenhum projeto, nem nada que está sendo encaminhado e acontecendo dentro do governo. Ao contrário, é manter no mesmo ritmo ou, de certa forma, se conseguirmos até aumentar esse ritmo, né? E esse primeiro contato foi de encaminhar uma série de perguntas em relação a esses temas para que a gente tenha essas informações, para que a gente não comece o governo tateando, né? E nem patinando, que a gente comece o governo já com força total e aí sim, no médio e longo prazo, aliando tudo que está em andamento dentro do governo com o nosso plano de governo. Tem situações que têm que ser tratadas com urgência, como a Operação Verão. Exatamente, a Operação Verão ela já está sendo construída pelo governo atual e nós só vamos dar continuidade ao andamento do início da Operação Verão, porque ela já inicia em dezembro, né? Então ela já vai estar planejada para janeiro e fevereiro. Ali no final de dezembro ela já tem que estar pronta a Operação Verão. Então nós vamos, a partir de janeiro, só dar a continuidade, sem dúvida alguma, não há problema algum. Ao contrário, a maior preocupação do governo atual e do futuro governo da Operação Verão funcionar. Deputado Lucas Redecker, existe um calendário de reuniões entre as equipes ou elas acontecem conforme as necessidades? Nós fizemos um primeiro contato com os nossos coordenadores da transição. Eu pelo lado do governador Eduardo Leite e o Kleber Bevenhu pelo lado do governador Sartori. Nós colocamos dentro dos nossos coordenadores um link direto para que no outro lado se tenham os coordenadores e eles fiquem trocando informações, para que a gente evite cada vez ter que marcar uma reunião para tratar de temas e atualizar temas. Se os nossos coordenadores, né, de cada eixo estiverem conseguindo trabalhar em conjunto com o atual governo quanto com o novo governo, não há problema nenhum, nós não precisamos nos reunir. Por exemplo, eu primeiro dia da reunião, já conversei com o secretário da Casa Civil, Kleber Bevenhu, umas 4, 5 vezes por telefone, para a gente que estamos trocando informações e, se necessário, pessoalmente sento lá para a gente resolver os assuntos. A nossa grande vantagem é que as nossas equipes de transição já se conhecem, já trabalharam juntas nesse e em outros governos, então facilita muito, porque nós já conhecemos a relação, a metodologia de trabalho, o que facilita muito a gente conseguir ter um resultado mais prático. A imprensa de hoje noticia que a questão das fundações extintas vai ficar para ser resolvida pelo próximo governo. Bom, na verdade, o que nós temos que aguardar até o dia 31 de dezembro o atual governo tomar suas definições em relação jurídicas e também administrativas em relação às fundações. Nós não vamos e nós não nos reunimos até então para tratar do assunto das fundações em virtude de ser um tema deste governo e temos ele por resolvido. A gente sabe que tem as questões jurídicas das ações que aquelas pessoas que fazem parte das fundações entraram, e a partir do dia 1º de janeiro isso vai ser nossa responsabilidade. Nós vamos posicionar sobre esse assunto, entre outros, sem problema algum. Por enquanto fica com o governo Sartori? Eu acho que sim. Até o dia 31 de janeiro quem manda no Estado, quem define os rumos do Estado é o atual governo, e nós não podemos querer antecipar esses posicionamentos porque a legislação assim determina, né?
Deputado Lucas Redecker, o grande desafio agora vai ser aprovar a prorrogação das alíquotas do ICMS. Exatamente, é aprovar a manutenção das alíquotas, né, com um projeto que está sendo constituído de diminuição de alíquotas, né? Nós vamos manter durante 2 anos para não ter essa redução de forma abrupta, tanto para o governo do estado quanto para os municípios, e a partir de 2 anos nós vamos começar uma redução gradativa, já cai para 17% o ICMS e a gente começa a ter um novo patamar eu posso dizer assim, de imposto de alíquotas no estado do Rio Grande do Sul. Eu nunca vi, particularmente, em governo algum, um candidato concorrer no primeiro e segundo turno dizendo que vai manter alíquotas, e nós tivemos no segundo turno 2 candidatos que foram para o segundo turno, um dizendo que manteria as alíquotas de forma indeterminada, que era o governador Sartori, e outro dizendo que manteria as alíquotas por 2 anos. Ou seja, a população gaúcha, ela, no voto, ela confirmou este programa e este projeto. E eu também não havia visto ainda um governador que tem um plano de redução de alíquotas no estado do Rio Grande do Sul. A tendência sempre é a manutenção ou aumento de alíquotas. E nós estamos iniciando um programa, um plano de reformulação do estado, diminuindo a máquina pública, a estrutura e, consequente a tudo isso, nós termos a redução de alíquotas e, sem dúvida alguma, nós podemos ter mais redução no longo prazo a partir dos próximos governos, nós conseguindo diminuir gradativamente o custo da máquina pública. O grande desafio é gastar menos. Esse é o grande desafio, porque as receitas, muitas vezes, de arrecadar mais são ampliando alíquotas, o que nós não podemos fazer. Nós não podemos querer ampliar alíquotas para arrecadar mais. O que nós temos que fazer é gastar menos, podendo no longo prazo e médio diminuir alíquotas e, consequentemente, dar a garantia de que todos paguem o seu imposto com, posso dizer, segurança e com tranquilidade, que esse serviço vai voltar e retornar para o cidadão. Deputado Lucas Redecker, e no plano pessoal, o senhor já está se preparando para assumir a sua cadeira como deputado federal? Deveria estar, estou correndo tanto nessa transição aqui que eu não estou conseguindo ir a Brasília cuidar das coisas, mas assim que eu tiver um tempo, eu vou a Brasília para organizar as questões do gabinete, a própria estrutura, como vai funcionar do gabinete, para a gente poder estar pronto para poder ajudar o estado do Rio Grande do Sul lá em Brasília e o governo do estado. Este foi o deputado Lucas Redecker, coordenador-geral de transição da equipe do governador eleito Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.